Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as sociedades por ações. Capítulo 15. Exercício social e demonstrações financeiras. Seção 1. Exercício social. Artigo 175. O exercício social terá duração de 1 ano e a data do término será fixada no Estatuto. Parágrafo único. Na Constituição da Companhia e nos casos de alteração estatutária, o exercício social poderá ter duração diversa. Seção 2. Demonstrações financeiras. Disposições gerais. Artigo 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. Inciso 1. Balanço patrimonial. Inciso 2. Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Inciso 3. Demonstração do resultado do exercício. E. Inciso 4. Demonstração dos fluxos de caixa. E. Inciso 5. Se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. Parágrafo 1º. As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior. Parágrafo 2º. Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas. Os pequenos saldos poderão ser agregados, desde que indicada a sua natureza e não ultrapassem 0,1, ou seja, 1/10 do valor do respectivo grupo de contas. Mas é vedada a utilização de designações genéricas, como diversas contas ou contas correntes. Parágrafo 3º. As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de sua aprovação pela Assembleia Geral. Parágrafo 4º. As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício. Parágrafo 5º. As notas explicativas devem: Inciso 1. Apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e das práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos. As notas explicativas devem: Inciso 2. Divulgar as informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil que não estejam apresentadas em nenhuma outra parte das demonstrações financeiras. As notas explicativas devem: Inciso 3. Fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações financeiras e consideradas necessárias para uma apresentação adequada. E. As notas explicativas devem: Inciso 4. Indicar. Alínea A. Os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente estoques, dos cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de constituição de provisões para encargos ou riscos, e dos ajustes para atender a perdas prováveis na realização de elementos do ativo. As notas explicativas devem indicar. Alínea B. Os investimentos em outras sociedades, quando relevantes. Artigo 247, parágrafo único. As notas explicativas devem indicar. Alínea C. O aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas avaliações. Artigo 182, parágrafo 3º. As notas explicativas devem indicar. Alínea D. Os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes. As notas explicativas devem indicar. Alínea E. A taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a longo prazo. As notas explicativas devem indicar. Alínea F.
o número, espécies e classes das ações do capital social. As notas explicativas devem indicar: a linha G, as opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício. As notas explicativas devem indicar: a linha H, os ajustes de exercícios anteriores, artigo 186, parágrafo 1º, e as notas explicativas devem indicar: a linha I, os eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que tenham, ou possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da companhia. Parágrafo 6º. A companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a R$ 2.000.000, não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa. Parágrafo 7º. A Comissão de Valores Mobiliários poderá, a seu critério, disciplinar de forma diversa o registro de que trata o parágrafo 3º deste artigo. Escrituração. Artigo 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. Parágrafo 1º. As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de métodos ou critérios contábeis, de efeitos relevantes, deverão indicá-la em nota e ressaltar esses efeitos. Parágrafo 2º. A companhia observará exclusivamente em livros ou registros auxiliares, sem qualquer modificação da escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nesta lei, as disposições da lei tributária, ou de legislação especial sobre a atividade que constitui seu objeto, que prescrevam, conduzam ou incentivem a utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes, ou determinem registros, lançamentos ou ajustes, ou a elaboração de outras demonstrações financeiras. Inciso 1. Inciso 2. Revogados. Parágrafo 3º. As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas à auditoria por auditores independentes nela registrados. Parágrafo 5º. Essas normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários deverão ser elaboradas em consonância com os padrões internacionais de contabilidade adotados nos principais mercados de valores mobiliários. Parágrafo 6º. As companhias fechadas poderão optar por observar as normas sobre demonstrações financeiras expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários para as companhias abertas. Parágrafo 4º. As demonstrações financeiras serão assinadas pelos administradores e por contabilistas legalmente habilitados. Parágrafo 7º. Revogado. Seção 3. Balanço patrimonial. Grupo de contas. Artigo 178. No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia. Parágrafo 1º. No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, nos seguintes grupos. Inciso 1. Ativo circulante. E. Inciso 2. Ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado ou intangível. Parágrafo 2º. No passivo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos. Inciso 1. Passivo circulante. Inciso 2. Passivo não circulante. E. Inciso 3. Patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Parágrafo 3º.
Os saldos devedores e credores que a companhia não tiver direito de compensar serão classificados separadamente. Ativo. Artigo 179. As contas serão classificadas do seguinte modo. Inciso 1. No ativo circulante, as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente e as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte. Inciso 2. No ativo realizável a longo prazo, os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos a sociedades coligadas ou controladas. Artigo 243. Diretores, acionistas ou participantes no lucro da companhia, que não constituírem negócios usuais na exploração do objeto da companhia. Inciso 3. Em investimentos, as participações permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante, e que não se destinem à manutenção da atividade da companhia ou da empresa. Inciso 4. No ativo imobilizado, os direitos que tenha por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens. Inciso 5. Revogado. Inciso 6. No intangível, os direitos que tenha por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido. Parágrafo único. Na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver duração maior que o exercício social, a classificação no circulante ou longo prazo terá por base o prazo desse ciclo. Passivo exigível. Artigo 180. As obrigações da companhia, inclusive financiamentos para a aquisição de direitos do ativo não circulante, serão classificadas no passivo circulante, quando se vencerem no exercício seguinte, e no passivo não circulante, se tiverem vencimento em prazo maior, observado o disposto no parágrafo único do artigo 179 desta lei. Resultados de exercícios futuros. Artigo 181. Revogado. Patrimônio líquido. Artigo 182. A conta do capital social discriminará um montante subscrito, por dedução, a parcela ainda não realizada. Parágrafo 1º. Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem. Alínea A. A contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a parte do preço de emissão das ações sem valor nominal que ultrapassar a importância destinada à formação do capital social, inclusive nos casos de conversão em ações de debentures ou partes beneficiárias. Alínea B. O produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição. Alínea C. Revogada. Alínea D. Revogada. Parágrafo 2º. Será ainda registrado como reserva de capital o resultado da correção monetária do capital realizado, enquanto não capitalizado. Parágrafo 3º. Serão classificadas como ajustes de avaliação patrimonial, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos nesta lei ou, em normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, com base na competência conferida pelo parágrafo 3º do artigo 177 desta lei. Parágrafo 4º. Serão classificados como reservas de lucros as contas constituídas pela apropriação de lucros da companhia. Parágrafo 5º. As ações em tesouraria deverão ser destacadas no balanço como dedução da conta do patrimônio líquido que registrar a origem dos recursos aplicados na sua aquisição. Critérios de avaliação do ativo.
Artigo 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios. Inciso 1. As aplicações em instrumentos financeiros, inclusive derivativos, e em direitos e títulos de créditos, classificados no ativo circulante ou no realizável a longo prazo. Alínea A. Pelo seu valor justo, quando se tratar de aplicações destinadas à negociação ou disponíveis para venda. E. Alínea B. Pelo valor de custo de aquisição ou valor de emissão, atualizado conforme disposições legais ou contratuais, ajustado ao valor provável de realização, quando este for inferior, no caso das demais aplicações e os direitos e títulos de crédito. Inciso 2. Os direitos que tiverem por objeto mercadorias e produtos do comércio da companhia, assim como matérias-primas, produtos em fabricação e bens em almoxarifado, pelo custo de aquisição ou produção, deduzido de provisão para ajustá-lo ao valor de mercado, quando este for inferior. Inciso 3. Os investimentos em participação no capital social de outras sociedades, ressalvado o disposto nos artigos 248 a 250, pelo custo de aquisição, deduzido de provisão para perdas prováveis na realização do seu valor, quando essa perda estiver comprovada como permanente, e que não será modificado em razão do recebimento, sem custo para a companhia, de ações ou cotas bonificadas. Inciso 4. Os demais investimentos, pelo custo de aquisição, deduzido de provisão para atender às perdas prováveis na realização do seu valor, ou para redução do custo de aquisição ao valor de mercado, quando este for inferior. Inciso 5. Os direitos classificados no imobilizado, pelo custo de aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação, amortização ou exaustão. Inciso 6. Revogado. Inciso 7. Os direitos classificados no intangível, pelo custo incorrido na aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta de amortização. Inciso 8. Os elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo serão ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. Parágrafo 1º. Para efeitos do disposto neste artigo, considera-se valor justo. Alínea A. Das matérias-primas e dos bens em almoxarifado, o preço pelo qual possam ser repostos, mediante compra no mercado. Alínea B. Dos bens ou direitos destinados à venda, o preço líquido de realização mediante venda no mercado, deduzidos os impostos e demais despesas necessárias para a venda, e a margem de lucro. Alínea C. Dos investimentos, o valor líquido pelo qual possam ser alienados a terceiros. Alínea D. Dos instrumentos financeiros, o valor que pode se obter em um mercado ativo, decorrente de transação não compulsória realizada entre partes independentes. E, na ausência de um mercado ativo para um determinado instrumento financeiro. O valor que se pode obter em um mercado ativo com a negociação de outro instrumento financeiro de natureza, prazo e riscos similares. 2. O valor presente líquido dos fluxos de caixa futuros para instrumentos financeiros de natureza, prazo e riscos similares. Ou 3. O valor obtido por meio de modelos matemático-estatísticos de precificação de instrumentos financeiros. Parágrafo 2º. A diminuição do valor dos elementos dos ativos imobilizado e intangível será registrada periodicamente nas contas de alínea A. Depreciação, quando corresponder à perda do valor dos direitos que têm por objeto bens físicos sujeitos a desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência. Alínea B. Amortização, quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na aquisição de direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado. Alínea C.
Exaustão, quando corresponder à perda do valor, decorrente da sua exploração, de direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou florestais, ou bens aplicados nessa exploração. Parágrafo 3º. A companhia deverá efetuar, periodicamente, análise sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado e no intangível, a fim de que sejam: inciso 1. Registradas as perdas de valor do capital aplicado quando houver decisão de interromper os empreendimentos ou atividades a que se destinavam ou quando comprovado que não poderão produzir resultados suficientes para a recuperação desse valor, ou inciso 2. Revisados e ajustados os critérios utilizados para determinação da vida útil econômica estimada e para cálculo da depreciação, exaustão e amortização. Parágrafo 4. Os estoques de mercadorias fungíveis destinadas à venda poderão ser avaliados pelo valor de mercado, quando esse for o costume mercantil aceito pela técnica contábil. Critérios de avaliação do passivo. Artigo 184. No balanço, os elementos do passivo serão avaliados de acordo com os seguintes critérios. Inciso 1. As obrigações, encargos e riscos, conhecidos ou calculáveis, inclusive imposto sobre a renda a pagar com base no resultado do exercício, serão computados pelo valor atualizado até a data do balanço. Inciso 2. As obrigações em moeda estrangeira, com cláusula de paridade cambial, serão convertidas em moeda nacional à taxa de câmbio em vigor na data do balanço. Inciso 3. As obrigações, os encargos e os riscos classificados no passivo não circulante serão ajustados ao seu valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. Critérios de avaliação em operações societárias. Artigo 184-A. A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá, com base na competência conferida pelo parágrafo 3º do artigo 177 desta lei, normas especiais de avaliação e contabilização aplicáveis à aquisição de controle, participações societárias ou negócios. Correção monetária. Artigo 185. Revogado. Seção 4. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Artigo 186. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará: inciso 1. O saldo do início do período, os ajustes de exercícios anteriores e a correção monetária do saldo inicial. Inciso 2. As reversões de reservas e o lucro líquido do exercício. Inciso 3. As transferências para reservas, os dividendos, a parcela dos lucros incorporada ao capital e o saldo ao fim do período. Parágrafo 1º. Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Parágrafo 2º. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deverá indicar o montante do dividendo por ação do capital social e poderá ser incluída na demonstração das mutações do patrimônio líquido, se elaborada e publicada pela companhia. Seção 5. Demonstração do resultado do exercício. Artigo 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará: inciso 1. A receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os impostos. Inciso 2. A receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto. Inciso 3. As despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais. Inciso 4. O lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas. Inciso 5.
O resultado do exercício antes do imposto sobre a renda e a provisão para o imposto. Inciso 6. As participações de debentores, empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados, que não se caracterizem como despesa. Inciso 7. O lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital social. Parágrafo 1º. Na determinação do resultado do exercício serão computados: alínea A. As receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua realização em moeda, e alínea B. Os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a essas receitas e rendimentos. Parágrafo 2º. Revogado. Seção V. Demonstrações dos fluxos de caixa e do valor adicionado. Artigo 188. As demonstrações referidas nos incisos 4 e 5 do caput do artigo 176 desta lei indicarão, no mínimo: inciso 1. Demonstração dos fluxos de caixa. As alterações ocorridas, durante o exercício, no saldo de caixa e equivalentes de caixa, segregando-se essas alterações em, no mínimo, 3 fluxos. Alínea A. Das operações. Alínea B. Dos financiamentos. E alínea C. Dos investimentos. Inciso 2. Demonstração do valor adicionado. O valor da riqueza gerada pela companhia, a sua distribuição entre os elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza, tais como empregados, financiadores, acionistas, governo e outros, bem como a parcela da riqueza não distribuída. Inciso 3. Revogado. Inciso 4. Revogado. Capítulo IV. Lucro, reservas e dividendos. Seção 1. Lucro. Dedução de prejuízos e imposto sobre a renda. Artigo 189. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda. Parágrafo único. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem. Participações. Artigo 190. As participações estatutárias de empregados, administradores e partes beneficiárias serão determinadas, sucessivamente e nessa ordem, com base nos lucros que remanescerem depois de deduzida a participação anteriormente calculada. Parágrafo único. Aplica-se ao pagamento das participações dos administradores e das partes beneficiárias o disposto nos parágrafos do artigo 201. Lucro líquido. Artigo 191. Lucro líquido do exercício é o resultado do exercício que remanescer depois de deduzidas as participações de que trata o artigo 190. Proposta de destinação do lucro. Artigo 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da administração da companhia apresentarão à Assembleia Geral Ordinária, observado o disposto nos artigos 193 a 213 no Estatuto, proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício. Seção 2. Reservas e retenção de lucros. Reserva legal. Artigo 193. De lucro líquido do exercício, 5% serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá de 20% do capital social. Parágrafo 1º. A companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital de que trata o parágrafo 1º do artigo 182, exceder de 30% do capital social. Parágrafo 2º.
A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital. Reservas estatutárias. Artigo 194. O Estatuto poderá criar reservas desde que, para cada uma. Inciso 1. Indique, de modo preciso e completo, a sua finalidade. Inciso 2. Fixe os critérios para determinar a parcela anual dos lucros líquidos que serão destinados à sua constituição. E. Inciso 3. Estabeleça o limite máximo da reserva. Reservas para contingências. Artigo 195. A Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar parte do lucro líquido à formação de reserva com a finalidade de compensar, em exercício futuro, a diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa ser estimado. Parágrafo 1º. A proposta dos órgãos da administração deverá indicar a causa da perda prevista e justificar, com as razões de prudência que a recomendem, a constituição da reserva. Parágrafo 2º. A reserva será revertida no exercício em que deixarem de existir as razões que justificaram a sua constituição ou em que ocorrer a perda. Reserva de incentivos fiscais. Artigo 195-A. A Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório, inciso 1 do caput do artigo 202 desta lei. Retenção de lucros. Artigo 196. A Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, deliberar reter parcela do lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital por ela previamente aprovado. Parágrafo 1º. O orçamento, submetido pelos órgãos da administração com a justificação da retenção de lucros proposta, deverá compreender todas as fontes de recursos e aplicações de capital, fixo ou circulante, e poderá ter a duração de até 5 exercícios, salvo no caso de execução, por prazo maior, de projeto de investimento. Parágrafo 2º. O orçamento poderá ser aprovado pela Assembleia Geral Ordinária, que deliberar sobre o balanço do exercício e revisado anualmente, quando tiver duração superior a um exercício social. Reserva de lucros a realizar. Artigo 197. No exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do Estatuto ou do artigo 202, ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste artigo, considera-se realizada a parcela do lucro líquido do exercício que exceder da soma dos seguintes valores. Inciso 1. O resultado líquido positivo da equivalência patrimonial, artigo 248. E. Inciso 2. O lucro, rendimento ou ganho líquidos em operações ou contabilização de ativo e passivo pelo valor de mercado, cujo prazo de realização financeira ocorra após o término do exercício social seguinte. Parágrafo 2º. A reserva de lucros a realizar somente poderá ser utilizada para pagamento do dividendo obrigatório. Para efeito do inciso 3 do artigo 202, serão considerados como integrantes da reserva os lucros a realizar de cada exercício que forem os primeiros a serem realizados em dinheiro. Limite da constituição de reservas e retenção de lucros. Artigo 198. A destinação dos lucros para a constituição das reservas de que trata o artigo 194 e a retenção nos termos do artigo 196 não poderão ser aprovadas, em cada exercício, em prejuízo da distribuição do dividendo obrigatório. Artigo 202.
Limite do saldo das reservas de lucro. Artigo 199. O saldo das reservas de lucros, exceto as para contingências, de incentivos fiscais e de lucros a realizar, não poderá ultrapassar o capital social. Atingindo esse limite, a Assembleia deliberará sobre a aplicação do excesso na integralização ou no aumento do capital social ou na distribuição de dividendos. Reserva de capital. Artigo 200. As reservas de capital somente poderão ser utilizadas para: inciso 1. Absorção de prejuízos que ultrapassarem os lucros acumulados e as reservas de lucros, artigo 189, parágrafo único. Inciso 2. Resgate, reembolso ou compra de ações. Inciso 3. Resgate de partes beneficiárias. Inciso 4. Incorporação ao capital social. Inciso 5. Pagamento de dividendo a ações preferenciais, quando essa vantagem lhes for assegurada, artigo 17, parágrafo 5º. Parágrafo único. A reserva constituída com o produto da venda de partes beneficiárias poderá ser destinada ao resgate desses títulos. Seção 3. Dividendos. Origem. Artigo 201. A companhia somente pode pagar dividendos à conta de lucro líquido do exercício, de lucros acumulados e de reserva de lucros, e à conta de reserva de capital, no caso das ações preferenciais de que trata o parágrafo 5º do artigo 17. Parágrafo 1º. A distribuição de dividendos com inobservância do disposto neste artigo implica a responsabilidade solidária dos administradores e fiscais, que deverão repor à Caixa Social a importância distribuída, sem prejuízo da ação penal que no caso couber. Parágrafo 2º. Os acionistas não são obrigados a restituir os dividendos que em boa-fé tenham recebido. Presume-se a má-fé quando os dividendos forem distribuídos sem o levantamento do balanço ou em desacordo com os resultados deste. Dividendo obrigatório. Artigo 202. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a parcela dos lucros estabelecida no Estatuto ou, se este for omisso, a importância determinada de acordo com as seguintes normas. Inciso 1. Metade do lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos seguintes valores. Alínea A. Importância destinada à constituição da reserva legal, artigo 193. E. Alínea B. Importância destinada à formação da reserva para contingências, artigo 195, e reversão da mesma reserva formada em exercícios anteriores. Inciso 2. O pagamento do dividendo determinado nos termos do inciso 1 poderá ser limitado a um montante de lucro líquido do exercício que tiver sido realizado, desde que a diferença seja registrada como reserva de lucros a realizar, artigo 197. Inciso 3. Os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizados e se não tiverem sido absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser acrescidos ao primeiro dividendo declarado após a realização. Parágrafo 1º. O Estatuto poderá estabelecer o dividendo como porcentagem do lucro ou do capital social, ou fixar outros critérios para determiná-lo, desde que sejam regulados com precisão e minúcia e não sujeitem os acionistas minoritários ao arbítrio dos órgãos de administração ou da maioria. Parágrafo 2º. Quando o Estatuto for omisso e a Assembleia Geral deliberar alterá-lo para introduzir normas sobre a matéria, o dividendo obrigatório não poderá ser inferior a 25% de lucro líquido ajustado nos termos do inciso 1 deste artigo. Parágrafo 3º. A Assembleia Geral pode, desde que não haja oposição de qualquer acionista presente, deliberar a distribuição de dividendo inferior ao obrigatório, nos termos deste artigo, ou a retenção de todo o lucro líquido, nas seguintes sociedades. Inciso 1.
Companhias abertas exclusivamente para a captação de recursos por debêntures não conversíveis em ações. Inciso 2. Companhias fechadas, exceto nas controladas por companhias abertas que não se enquadrem na condição prevista no inciso 1. Parágrafo 4º. O dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no exercício social em que os órgãos da administração informarem a Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da companhia. O Conselho Fiscal, se em funcionamento, deverá dar parecer sobre essa informação e, na companhia aberta, seus administradores encaminharão à Comissão de Valores Mobiliários, dentro de 5 dias da realização da Assembleia Geral, exposição justificativa da informação transmitida à Assembleia. Parágrafo 5º. Os lucros que deixarem de ser distribuídos nos termos do parágrafo 4º serão registrados como reserva especial e, se não absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendo assim que o permitir a situação financeira da companhia. Parágrafo 6º. Os lucros não destinados nos termos dos artigos 193 a 197 deverão ser distribuídos como dividendos. Dividendos de ações preferenciais. Artigo 203. O disposto nos artigos 194 a 197 e 202 não prejudicará o direito dos acionistas preferenciais de receber os dividendos fixos ou mínimos a que tenha prioridade, inclusive os atrasados, se cumulativos. Dividendos intermediários. Artigo 204. A companhia que, por força de lei ou de disposição estatutária, levantar balanço semestral, poderá declarar, por deliberação dos órgãos de administração, se autorizados pelo Estatuto, dividendo a conta do lucro apurado nesse balanço. Parágrafo 1º. A companhia poderá, nos termos de disposição estatutária, levantar balanço e distribuir dividendos em períodos menores, desde que o total dos dividendos pagos em cada semestre do exercício social não exceda o montante das reservas de capital de que trata o parágrafo 1º do artigo 182. Parágrafo 2º. O Estatuto poderá autorizar os órgãos de administração a declarar dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. Pagamento de dividendos. Artigo 205. A companhia pagará o dividendo de ações nominativas à pessoa que, na data do ato de declaração do dividendo, estiver inscrita como proprietária ou usufrutuária da ação. Parágrafo 1º. Os dividendos poderão ser pagos por cheque nominativo remetido por via postal para o endereço comunicado pelo acionista à companhia, ou mediante crédito em conta corrente bancária aberta em nome do acionista. Parágrafo 2º. Os dividendos das ações em custódia bancária ou em depósito nos termos dos artigos 41 e 43 serão pagos pela companhia à instituição financeira depositária, que será responsável pela sua entrega aos titulares das ações depositadas. Parágrafo 3º. O dividendo deverá ser pago, salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, no prazo de 60 dias da data em que for declarado e, em qualquer caso, dentro do exercício social.